E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Disse que ia fazer o vídeo, né? Mais um vídeo chegando a Brasília, mas aí eu preferi não fazer. E hoje eu tô finalizando aí o último trecho antes de chegar ao Rio de Janeiro. Aliás, minha última perna já pro Rio de Janeiro. Então, só vou parar para almoçar aqui um pouquinho depois de Belo Horizonte. E na sequência eu já parto aí pro Rio de Janeiro. Sobre o caminho de Brasília até aqui em BH, super tranquilo. Ontem eu acabei fazendo um trecho entre Brasília e Paracatu, pegando um pouco da noite aí, então foi em torno de mais ou menos 1 hora rodando à noite. E um pouquinho antes disso eu também peguei bastante chuva, então foi um trecho bem crítico assim. Eu acho que serviu de aprendizado aí pra mim, né, que tô pegando a estrada a primeira vez pra rodar tanto assim, vai chegar aí na casa dos 3.200 quilômetros aproximadamente. E para as outras pessoas também, né? Então a finalidade maior do vídeo é mostrar para as outras pessoas e tirar algumas dúvidas, né? Tem muita gente que tem essa vontade de fazer, ou por gostar, ou por necessidade, e não tem tantos vídeos assim na internet explicando essa situação dessa descida de Belém para o Rio de Janeiro, que também serve para São Paulo, né? Já que o caminho é bem parecido. O que eu achei que fosse melhorar muito, e durante um pedaço teve uma melhora significativa, foi a rodovia, né? Então, saindo de Imperatriz para ir a Brasília, deu uma melhorada, mas de Brasília até chegar aqui em BH, vários pontos da rodovia não estavam tão bons assim. Nada que tivesse muito buraco, mas era aquela situação de pista sendo recapeada só em pontos específicos e não feito aquele recapeamento total. E isso aí, de modo geral, para quem vai dirigir, dependendo da situação de chuva que eu também peguei hoje, fica um pouco mais difícil. Então tem que tomar mais cuidado, porque tem muito mais buraco, o carro balança mais. Precisa tomar umas providências ali melhores, né? Os cuidados maiores, melhor dizendo. Parei para almoçar, aliás, vou parar para almoçar hoje. Parei para almoçar ontem num lugarzinho agora que eu não me recordo muito bem. E aí ontem também eu preferi não fazer o vídeo, mas cheguei cedo a Brasília, fiz uns vídeos lá, fui no Congresso Nacional, enfim, dei uma passeada lá no Distrito Federal. Gostei bastante, recomendo para quem passar por Brasília também fazer esse passeio aí, caso queira ou se der tempo. Comprei um souvenir lá, um imã de geladeira, que eu gosto assim, acho legal e tal. Em todos os lugares que eu vou, tento comprar um imã de geladeira que represente bem a cidade por onde eu passei e colar na geladeira, ou então em algum outro lugar que a pessoa queira. E essa ideia eu tive de uma vez num passeio que eu fiz lá no Rio de Janeiro, na escadaria do Selarón, eu acho. E aí eu tava olhando lá e tal, e tinha um cara que tava vendendo esses ímãs de geladeira, e aí ele tinha como se fosse um mural, mas era uma chapa de metal com vários tipos de imã de geladeira representando o Rio de Janeiro. Então alguns falavam da escadaria, o outro era o Cristo, o outro era o Pão de Açúcar, mas eu achei bem bonito assim, achei a ideia bem legal. Então gostaria até de fazer um quadro, alguma coisa parecida com essa, e eu vou comprando sempre que eu vou em algum lugar, que eu passo por algum lugar, eu tento comprar para poder colar na geladeira. Então já fui a alguns lugares, por vezes eu esqueço de comprar também, mas a princípio a minha ideia é fazer isso aí. Eu acho legal, né? Tipo, levar sempre alguma lembrancinha ali do lugar por onde você passou. Mandei a localização aí pra minha esposa, pra minha mãe e pros meus irmãos, pra eles saberem, né, onde eu tô. Hoje eu quase teve um acidente aí comigo aqui em BH já, trecho urbano, totalmente urbano.
E aí tem muitas subidas, né? Tem muitas ladeiras aqui e até na subida tem radar de velocidade. São as ladeiras bem íngremes e o radar é de 70 por hora, de 70, 60, dependendo da parte onde tiver. E aí tinha um caminhão querendo fazer uma ultrapassagem, ele simplesmente jogou na minha frente. E aí o carro que estava atrás, eu acredito que ele não viu o caminhão me fechar e ele veio com tudo, quase bateu em mim. Ele desviou até jogando o carro para outra pista. E o cara do caminhão simplesmente continuou devagarzinho lá na dele, depois jogou para a direita, não fez sinal nenhum de pedir desculpa ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu acho que foi a situação mais próxima que eu tive durante essa viagem de acidente, foi no trecho urbano. Também tem muito mais carros, né? Muito mais carros na rodovia, então aumenta, né? O número de carros aí aumenta a possibilidade de acidente, né? Tendo em vista que tem mais gente. E agora eu tô pegando um pouco de engarrafamento, né? Tinha um descendo, mas não era pra mim, por conta de uma colisão. Teve uns carros aí que bateram e aí deixou tudo engarrafado. E agora eu tô pegando uma outra aqui que eu acredito que é pra descer pro Rio de Janeiro, e eu vou pegar esse engarrafamento durante um bom tempo, porque hoje é dia 23, né? Então sábado a galera deve estar descendo pro Rio de Janeiro ou para qualquer outro lugar para poder passar o Natal. Então tem um monte de carro aqui com a galera levando já cerveja e tal, dá pra ver aqui no para-brisa levando um monte de coisa. Então a galera deve estar saindo de viagem aí. Espero que não seja muito longo esse trânsito, porque eu quero chegar no Rio de Janeiro o mais rápido possível. Mas a tendência é essa aí, são daqui até a casa da minha sogra lá, dá em torno de 400 km, 400 e pouquinho. E nesse exato momento tá dando 5 horas de viagem. Eu na estrada fazia esse trecho em aproximadamente 4 horas, um pouquinho para mais ali. Então agora eu tô andando aí a 30 km por hora, tá puxado. Enfim, um resumo aí de toda a viagem de Belém até Imperatriz foi bem tranquilo, estrada pouco sinalizada em vários pontos, mas a rodovia com asfaltamento muito bom. Os locais que eu parei para almoçar, média ali de preço da comida, de churrascaria, de outros lugares, na casa dos R$25. Se quisesse beber alguma coisa, dava mais uns 5, 10. Então dá para almoçar bem. Teve um lugar que eu parei para almoçar que era um pouco mais caro, porque parecia ser um lugar tipo de baladinha, acho que era... Agora eu não lembro o nome da cidade, mas era alguma coisa lounge. Então, enfim, achei bonito o lugar também, parei para almoçar lá porque queria almoçar lá de fato. Mas aí eu paguei um pouquinho mais caro. Peguei chuva durante todo esse trajeto aí de Paracatu, que foi onde eu dormi ontem, até aqui. E a maior parte do percurso foi com chuva e tal, um trânsito razoável, assim, bastante chuva mesmo. Mas aí foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Tem alguns trechos em que a pista é duplicada, então além de ser pista duplicada, você fica só uma via para ir, outra para voltar, separado por canteiro central, então é bem mais tranquilo de rodar, você se sente mais seguro. Mas a galera também acaba andando um pouco mais chutado aí, né? É bem mais pesado. Mas enfim, a viagem deu certo até o presente momento. Vou parar para almoçar aí no tal de Chefão, que foi indicado pelo frentista de onde eu tava, onde eu acabei de abastecer o carro. E o que eu tenho para dizer que aconteceu hoje foi que o Waze ele não deu a localização da casa da minha sogra se eu colocar Rio de Janeiro apenas. Colocava lá, ele achava no buscador dele, eu clicava, mas ele dizia que estava tendo algum erro de cálculo de rota. Não sei porquê. E aí o que eu fiz, quando eu saí de Paracatu para vir para cá, foi o seguinte: eu coloquei Rio de Janeiro e não consegui. Então aí eu coloquei BH e aí agora eu coloquei Petrópolis. Coloquei Petrópolis aqui no início do Rio de Janeiro para quem está saindo de Minas. E deu certo. Colocar Petrópolis deu certo. Então o próximo passo aí é quando eu chegar a Petrópolis ali, eu colocar Rio de Janeiro.
Essa situação do Waze foi num dos telefones, né? Esse telefone que eu tô fazendo o vídeo, ele até pegou toda a rota. Esse outro telefone que eu tenho aqui, ele é um pouco mais antigo, o processador dele já tá meio velhinho, até comprei um novo por conta disso. Ele já não tá funcionando tão bem. Então talvez tenha sido isso aí. E aí deu essa prejudicada aí na minha situação. Sobre consumo de combustível. Pô, meu carro fez uma média de 15 km por litro. Nesse último trecho aqui ele fez 18. Mas eu acho que na hora de abastecer lá, a bomba parou antes de completar o tanque. Porque assim que eu dei uma olhada aqui, tava um pouquinho abaixo do último traço, né? Então, não sei se foi a posição que o carro parou e aí acabou prejudicando lá na hora, né? Tipo, enfim, por conta do desnível. Mas quando eu parar para almoçar, eu vou abastecer de novo. E aí eu vejo de fato quanto vai entrar, vou considerar o quanto eu rodei agora aqui, até chegar nesse ponto onde eu vou almoçar. E na sequência caramba, não queria fazer isso. E na sequência eu dou um jeito aí de... Enfim, faço cálculo de novo, porque ele deu uma média de 18 km por litro. Eu certeza que eu não fiz isso não, eu fiz bem mais. Tava rodando com o peão, tava andando um pouquinho mais rápido aí, tava no limite da via para poder não perder muito tempo. Então, onde dava para poder manter uma média de velocidade alta, eu tava fazendo, para não perder tempo, né? Que é uma situação um pouco chata. Então, o que eu percebi, né, que eu já tinha uma certa prática quanto a isso aí, foi o seguinte. Então, nos momentos em que eu tava andando, que eu tava sozinho, ao invés de eu acelerar bastante, que é o que a maioria faz, eu mantinha a média ali de 100, 110, dependendo de onde fosse a rodovia, e tentava otimizar o meu tempo nas ultrapassagens. Então, quando tinha um número elevado aí de carros, eu tentava não ficar muito tempo atrás. Então, sempre que dava, eu ia lá e fazia uma ultrapassagem rapidinho, pra poder, tipo assim, porque caminhão, dependendo de onde você estiver, ele vai ficar na sua frente, você vai perder muito tempo. Então você perde às vezes 3, 4, 10 minutos ali rodando atrás do caminhão até chegar num ponto ideal de ultrapassagem. E para quem está viajando, principalmente para longas distâncias, isso aí vai fazer uma diferença às vezes de você perder 40, 50 minutos, 1 hora talvez, rodando atrás de um caminhão que está andando a 60 km por hora, 50 dependendo do trecho. Então, se você pegar um trecho de subida rodando atrás de um caminhão que está a 40 km por hora, se você não conseguir ultrapassar ele nos pontos em que for possível, você vai perder muito tempo lá na frente, porque você mantém uma média ali de 100 km por hora. Então lá na frente faz uma diferençazinha razoável para quem vai rodar uma distância razoavelmente longa, né? Deixa eu ver. Tá, daqui a pouco eu acho que eu chego aqui no local que eu queria. Não, era aqui não. Que eu queria almoçar. Acho que vai bater daqui a pouco aqui. E aí eu paro pra almoçar e paro o vídeo e tal. Ah, tá. Interessante também que eu fiz um vídeo dentro daquele time-lapse lá pra poder ajudar o pessoal a dar uma olhada, né? Porque eu contando só não fica tão claro assim a situação do... Não fica tão claro assim a situação da estrada. Então no time-lapse lá eu tentei fazer da melhor forma possível. E a princípio eu vou postar no YouTube também, pra galera poder conseguir dar uma olhada e ver como ficou e tirar suas próprias conclusões aí da viagem. Mas o que eu posso dizer é, dá pra se fazer. Fiz num Ford Ka 1.0, o carro andou razoavelmente bem, não tive problema algum, a não ser a minha bateria que eu acabei esquecendo de trocar na saída de Manaus. Então eu tive que fazer a troca. Eu tive que fazer a troca da bateria depois, né? Então tive que pagar um pouquinho a mais ali. Mas no fim das contas deu tudo certo. Vou parar aqui para almoçar agora, arrumar um espacinho aqui pro meu carro. Encontrando espaço eu paro, almoço e vida que segue.
Dá um jeito de sair aqui, que eu consigo parar ali bem para poder almoçar. Tal de Chefão aqui, o nome do restaurante. Cara, o maluco colocou aqui, mas... acho que não vou parar aqui não, hein? Por que que eu não vou parar aqui? Cara, o restaurante... parece até aquele restaurante do Graal, que só você entrando você já paga. Então, não vou comer aqui não. Eu vou parar em algum outro ponto no meio da estrada e ver se eu consigo almoçar. E aí a gente vai se falando mais então aqui agora. Que eu posso dizer também, meu carro tem película, né? Tem isso, filme. Pra quem vai rodar, finalzinho de tarde já vai parecer que tá à noite. Então você vai dar uma diferença razoável quando você baixa o vidro do carro para poder enxergar. Você vê que tem uma diferença gritante entre aí. Então, para quem vai usar película, mesmo que seja película igual a minha aí dentro dos padrões estabelecidos, você tem a diferença razoável entre você tá sem isso filme e tá utilizando ele. Então o ideal aí é, para quem vai dirigir à noite, tomar um pouquinho mais cuidado, porque o finalzinho da tarde vai parecer que tá muito escuro. E aí você abre a janela, dá uma diferença razoável. Se você pegar chuva, piora. Se for aquelas vias de mão dupla, né, que um carro vira na contramão aí com farol alto, piora mais ainda. Se não tiver sinalização, só vai aumentando. Então, basicamente foi o que aconteceu comigo ontem. No vídeo vocês vão perceber que a visibilidade que aparece no vídeo é até melhor do que a minha. Durante alguns trajetos ali. Mas depois que fica escuro, eu posso dizer que fica um pouco contrário. Eu consigo enxergar melhor e no vídeo tá bem mais escuro do que o que eu tava enxergando. Mas pra quem for rodar aí à noite, bastante cuidado aí com relação a isso. Vou ver se eu encontro algum outro restaurantezinho daqui pra lá. Tem sobre Polícia Federal, né? Tipo assim, policiamento na rodovia, na polícia rodoviária. Cara, tem bastante, né? Tem bastante aí durante a rodovia. Como eu já disse também, você pode tirar algumas dúvidas ali, fazer como posto de parada para poder ir ao banheiro, descansar ou qualquer outra coisa. Eu tô passando por um agora aqui. Não vi fazer nenhum tipo de blitz, eu não sei qual é a situação, não sei se é algum tipo de ronda, se esse patrulhamento mais ostensivo se tem num outro momento, em outros pontos, ou se vai ser feito após o Natal, tendo em vista que a galera vai estar voltando de festa, então vai estar um pouco mais animado, vai ter gente que vai ter bebido, enfim. A ideia talvez seja essa aí, mas deixa eu ver, vamos lá. Acho que por hora é só.